210. Experiências diretas. Tudo que o drama dos mistérios representa e produz no espectador também pode ocorrer sob a forma de uma experiência espontânea, estática ou visionária sem qualquer ritual. A visão do Meiodia de Nietzsche é um exemplo clássico de ISS4 Nietzsche. Como é sabido, substitui o mistério cristão pelo mito de Dioniso Zagreu, que foi desmembrado e retornou à vida, INT, IRMNT e abraçado pelo generoso amor da videira, e escondido de cima SM. Sua experiência tem, portanto, um caráter dionisíaco da natureza. A divindade aparece nas vestes da antiga natureza, é o momento da eternidade, a hora do Meiodia consagrada a par. Acaso o tempo passou? Porventura estou caindo. Não cairia acaso no poço da eternidade? O próprio aro de ouro, o anel do retorno, aparece a ele como uma promessa de ressurreição e vida. É como se Nietzsche tivesse estado presente numa celebração de mistérios. 211. Muitas vivências místicas têm um caráter semelhante. Representam uma ação em que o espectador fica envolvido, embora sua natureza não mude necessariamente. Do mesmo modo, muitas vezes os sonhos mais belos e impactantes não têm efeito duradouro ou transformador sobre o sonhador. Este pode sentir-se impressionado, sem contudo ver nisso obrigatoriamente um problema. Neste caso, o sucedido permanece, do lado de fora, como uma ação ritual executada por outros. Tais formas mais estéticas de vivência devem ser cuidadosamente destacadas das que indubitavelmente envolvem mudanças na natureza da PSUA.B. Transformação subjetiva. 212. Transformações da personalidade não são ocorrências raras. Na realidade, elas desempenham um papel considerável na psicopatologia, embora sejam diversas das vivências místicas que acabamos de descrever e às quais a investigação psicológica não tem acesso fácil. No entanto, os fenômenos que a seguir examinaremos pertencem a uma esfera bastante familiar à psicologia. 213. Diminuição da personalidade. Um exemplo da alteração da personalidade, no sentido da diminuição, é nos dado por aquilo que a psicologia primitiva conhece como lost soul, perda de alma. A condição peculiar implícita neste termo corresponde na mente do primitivo à suposição de que a alma se foi, tal como um cachorro que foge à noite de seu dono. A tarefa do xamã é então capturar a fugitiva e trazê-la de volta. Muitas vezes a perda ocorre subitamente e se manifesta através de um mal-estar geral. O fenômeno se conecta estreitamente com a natureza da consciência primitiva, desprovida da firme coerência da nossa própria consciência. Possuímos controle sobre o nosso poder voluntário, mas o primitivo não o tem. São necessários exercícios complicados para que ele possa concentrar-se em qualquer atividade consciente e intencional que não seja apenas emocional e instintiva. Nossa consciência é mais segura e confiável neste aspecto. No entanto, algo semelhante pode ocorrer ocasionalmente com o homem civilizado, só que não o descrevemos como uma lost soul, mas como um abaecimento da nível mental, termo que Janet designou para este fenômeno. Trata-se de um relaxamento da tensão da consciência, que pode ser comparada com uma baixa leitura barométrica, pressagiando mau tempo. O tono cedeu, o que é sentido subjetivamente como peso, morosidade e depressão. Não se tem mais nenhum desejo ou coragem de enfrentar as tarefas do dia. A pessoa se sente como chumbo, porque nenhuma parte do corpo parece disposta a mover-se, e isso é devido ao fato de não haver mais qualquer energia disponível. Este fenômeno bem conhecido corresponde à lost soul do primitivo. O estado de desânimo e paralisação da vontade pode aumentar a ponto de a personalidade desmoronar, por assim dizer, desaparecendo a unidade da consciência. As partes isoladas da personalidade tornam-se autônomas e, através disso, perde-se o controle da consciência. Criam-se assim, por exemplo, campos anestesiados ou amnésia sistemática. Esta última é um fenômeno histérico de perda. Esta expressão médica corresponde a lost soul. 214. O abaecimento pode ser consequência de um cansaço físico e psíquico, de doenças somáticas, de emoções e choques violentos, cujo efeito é especialmente deletério sobre a autossegurança da personalidade. O abaecimento sempre tem uma influência limitadora sobre a personalidade global. Diminui a autoconfiança e a iniciativa, e limita o horizonte espiritual através de um egocentrismo crescente.
pode levar finalmente ao desenvolvimento de uma personalidade essencialmente negativa, que representa uma falsificação em relação à personalidade originária. 215. Transformação no sentido da ampliação. A personalidade, no início, é raramente aquilo que será mais tarde. Por isso existe, pelo menos na primeira metade da vida, a possibilidade de ampliação ou modificação da mesma. Ela pode ocorrer por influência exterior, e isso através de novos conteúdos vitais que afluem e são assimilados. Neste caminho pode-se fazer a experiência de um acréscimo essencial da personalidade. Por isso é frequente supor que tal ampliação venha exclusivamente de fora, e nisto se baseia o preconceito de que nos tornamos uma personalidade na medida em que recolhermos mazimamente as experiências. Quanto mais seguirmos esta receita, pensando que todo acréscimo só vem de fora, tanto mais empobrecemos interiormente. Assim, pois, se formos tocados por uma grande ideia de fora, devemos compreender que ela só nos toca porque há algo em nós que lhe corresponde e vai ao seu encontro. Possuir disponibilidade anímica significa riqueza, não o acúmulo de coisas conquistadas. Só nos apropriamos verdadeiramente de tudo o que vem de fora para dentro, como também tudo o que emerge de dentro, se formos capazes de uma amplitude interna correspondente à grandeza do conteúdo, que vem de fora ou de dentro. A verdadeira ampliação da personalidade é a conscientização de um alargamento que emana de fontes internas. Sem amplitude anímica jamais será possível referir-se à magnitude do objeto. Por isso disse com razão que o homem cresce com a grandeza de sua tarefa, mas ele deve ter dentro de si a capacidade de crescer, senão nem a mais árdua tarefa servir-lhe-á de alguma coisa. No máximo, ela o destruirá. 216. O encontro de Nietzsche com Zaratustra, que transformou o aforista crítico no poeta trágico e profético, é um exemplo clássico dessa ampliação. Paulo é um exemplo semelhante. Cristo veio de repente ao seu encontro na estrada de Damasco. Embora o Cristo que apareceu a Paulo não fosse possível sem o Jesus histórico, o aparecimento de Cristo a Paulo não proveio do Jesus histórico, mas sim do seu inconsciente. 217. Num ponto culminante da vida, em que o botão se abre em flor e do menor surge o maior, torna-se dois, é a figura maior que sempre fomos, mas permanecia invisível, comparece diante do homem que fomos até então com a força da revelação. O verdadeiramente pequeno e sem esperança sempre reduz a sua pequenez à revelação do grande e jamais compreenderá que o juízo final também despontou para a sua pequenez. O ser humano intimamente grande sabe, porém, que o amigo da alma, pelo qual a tanto ansiava, o imortal, chegou enfim de fato para levar cativo seu cativeiro, aquele que sempre trouxe em si aprisionado, a fim de capturá-lo, permitindo que a sua vida desembocasse em sua própria vida. Um momento de perigo mortal. A visão profética de Nietzsche, ao deparar com o bailarino na corda bamba, desvela o perigo ameaçador da atitude do equilibrista diante de um acontecimento, a que Paulo deu o nome máximo de que foi capaz. 218. O próprio Cristo é o símbolo supremo do imortal que está oculto no homem mortal. Habitualmente este problema é representado por um motivo dual, por exemplo, pelos dioscuros, um dos quais é mortal e o outro, imortal. Um paralelo indiano é o do par de amigos. Dois amigos, unidos, esvoaçantes, abraçam juntos a mesma árvore. Um deles cama a frutinha doce, o outro olha para baixo, sem comer. O espírito sobre essa árvore pairando sofre em sua impotência aflito, delirante. Mas quando louva e contempla a onipotência e majestade do outro, vê sua dor se esvaindo. 219. Um paralelo digno de nota é a lenda islâmica do encontro de Moisés com Khidir ou Al-Shadir, ao qual voltarei mais adiante. Naturalmente, não podemos ver a transformação da personalidade, no sentido da multiplicação, apenas sob a forma de tais vivências significativas. Existe também uma casuística trivial que pode ser compilada facilmente a partir dos casos clínicos e do processo de cura de pacientes nervosos. Todos os casos finalmente em que o reconhecimento de algo maior rebenta um anel de ferro que oprime o coração pertencem a esta categorias. 220. Modificação da estrutura interior. Neste caso não se trata de ampliação nem de diminuição, mas de uma modificação estrutural da personalidade. Menciono como forma principal o fenômeno da possessão,
o qual consiste no fato de um conteúdo, qualquer pensamento ou parte da personalidade, dominar o indivíduo por algum motivo. Os conteúdos da possessão aparecem como convicções singulares, idiosincrasias, planos obstinados extra em geral, eles não são suscetíveis de correção. Temos de ser um amigo muito especial do possuído, disposto a arcar com as penosas consequências, se quisermos enfrentar uma tal situação. Recusou-me a traçar uma linha divisória absoluta entre possessão e paranoia. A possessão pode ser formulada como uma identificação da personalidade do eu com um complexo